Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Adriana. Muitos já sabem, né? Eu sou bióloga, eu tenho feito alguns relatos na internet. E eu queria mostrar para vocês, eu fiquei devendo, né? Eu fiz um estudo e vou mostrar para vocês o seguinte. Aqui é a nossa situação da Ilhabela, tá bom? Então, olha só, eu fiz um gráfico, vou mostrar para vocês a evolução do Covid, tá bom? Então, olha só. Aqui nesse gráfico, vamos ver se eu consigo mostrar, né? Aqui nesse gráfico em azul, aqui ó, é o Brasil. Depois em vermelhinho aqui ó, é o estado de São Paulo. E aqui pequenininho é São José. Ilhabela a gente não tá conseguindo nem ver. Eu comparei o primeiro mês da doença, quando começou em São Paulo, quando começou no Brasil, quando começou em São José, quando começou em Ilhabela. Se a gente observar, olha como São José, com tantos casos que estão em São José, aqui São José pequenininho, né? E a gente não consegue ver a Ilhabela. Mas se você observar a curva aqui, ó, como que elas se comportam, elas vão no mesmo crescente. Então, o que importa é a evolução da doença em um mês, tá? Então, isso aqui foi feito uma estimativa, eu peguei. Logicamente que no Brasil começou antes, São Paulo começou, essa do Brasil começou em São Paulo e depois em São José começou um pouco mais tarde e na Ilhabela também. Agora, se a gente observar a curva de crescimento, que é o que importa pra gente, vocês vão ficar assustadésimos. Dá uma olhada. Ó, então agora mostrando em curva. Lembra que naquele gráfico de barras a gente não conseguia ver? Agora no de curva tá assim, ó. Veja só o Brasil, que é aqui em azul, e olha o estado de São Paulo aqui em vermelho, e olha a Ilhabela em seguida. A mesma curva, praticamente a curva da Ilhabela, tá igualzinha à curva de São Paulo. Não é? Não dá para acreditar num negócio desse, né? São José também tá no mesmo crescimento, não dá nem para ver por causa da cor que eu coloquei. Mas olha, Paulo, São José e Ilhabela estão as três juntas indo num crescente maior que o Brasil. Então, por isso que quando a gente escuta na televisão e fala assim, olha, vamos tomar cuidado, as cidades do interior estão crescendo de uma velocidade assustadora. Ninguém está fazendo terrorismo. Matematicamente, ela está provada. E vocês viram, eu mostrei para vocês. Se alguém quiser, ó, tem os dados todos aqui, tá vendo? Aqui é o dado do Brasil, né? Aqui é o estado de São Paulo. Aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aqui é São José e aqui são os casos de Ilhabela. Se a gente olhar assim, Ilhabela, né? No primeiro dia, que foi no dia 6 de abril, nós tivemos o nosso primeiro caso. Depois, nós fizemos o quê? Ficamos todos em quarentena. Então, a gente fez uma quarentena foi até dia 26 de abril. No meio dessa quarentena, o que aconteceu? Chegou no dia 26 de abril, que depois que foi liberado o comércio, deu exatamente 15 dias depois que o comércio foi liberado, o que aconteceu? Começaram a pipocar os casos. Então, apareceram 3 casos no dia 26 de abril, depois no dia 29 apareceram, né, subiu para 4, depois 3 de maio foi para 6, 5 de maio foi para 8 e 6 de maio foi para 9. Então, vocês estão vendo que o espaço entre um caso e outro está ficando muito pequeno, quer dizer, já está quase de um dia para o outro. Então, agora, e por que a gente tem poucos casos na Ilhabela? Porque não estão sendo feitas testagens. Se testasse como precisa testar, a gente teria muito mais casos, apareceriam muito mais. E agora a gente tem que tomar cuidado no seguinte, porque os testes vão começar a chegar igual aquele de glicemia, que fura o dedo lá na farmácia. Quando você faz aquele teste que fura o dedo lá na farmácia, ele também tem dia certo para fazer, mas é muito melhor testar tanto os 3 testes, né? Tanto faz o teste, se é o PCR, se não é,
Todos têm uma data certa para fazer, mas a gente tem os pacientes assintomáticos. Aquele que aparece o IG muito pequenininho, né? A sua imunidade lá é bem baixinha, seu poder de transmissão é mínimo, mas transmite, né? Nesses testes, a gente pode pegar muitas pessoas, mesmo que seja errada. Dando um falso positivo ou dando um falso negativo, é melhor, se der o falso positivo, separa essas pessoas, entendeu? E faz o exame de fato, né? O exame certo, tal do PCR que tem que fazer. Então, eu acho que é assim. Ilhabela está brincando com uma coisa muito séria. Eu já feito uma reunião falando sobre isso dentro da Secretaria da Saúde. Eu acho que é assim, eles estão fazendo um trabalho bacana, mas não está efetivo, entendeu? Montaram vários esquemas, mas o principal realmente é a testagem, entendeu? O uso do termômetro, tem que fechar a balsa, infelizmente não tem, tá? Essa briga de veranista, não veranista, o dono da... Gente, não tem, é pandemia. Vocês precisam entender que uma pandemia é uma pandemia, ela é soberana. Mas o STF falou, porque a prefeita falou, porque a vereadora falou, porque o secretário falou. Não tem o falou, entendeu? É pandemia. E uma pandemia tem que ter a conscientização do povo. Tem que usar máscara e a prefeitura tem que testar. Porque na hora que começar a fazer esse teste nas farmácias, o farmacêutico vai ter que avisar a Secretaria de Saúde e uma pessoa tem que ficar responsável por isso, porque não pode deixar escapar nada. Esse vírus não admite 1 milímetro, seja o que for de erro, ele não admite. Se a gente continuar errando, não testar, entendeu? E continuar fazendo aglomeração na frente da Caixa Econômica, dentro do correio, na porta da prefeitura, tudo isso vai dar muito errado. Nós vamos pagar muito caro, entendeu? E não pode, gente, não pode. Infelizmente, assim, quem trabalha ou quem trabalha em São Sebastião, ficar andando de lá para cá, nós estamos vendo que o negócio não está dando certo. Então, parem de atravessar. Não se trabalha, entendeu? É fácil falar, né? Mas tem a comida, tem a fome, tem não sei o que lá. É uma situação difícil, entendeu? Eu acho que agora cada município tem que resolver o seu problema. Então, acho que assim, a prefeitura da Ilhabela está demorando com o benefício. Na época da reunião, eu havia dito lá, nas escolas, não tem aula. Tem uma arrecadação da merenda escolar. Eu falei, forma cestas básicas e distribui essas cestas para a população, para acalmar a população até que esse cartão saia, que tudo seja liberado tranquilamente, entendeu? Vamos se sacrificar um pouco para poder abrir o comércio interno, né? Abre o comércio interno, ficaria a rede hoteleira e o turismo encargo da prefeitura, entendeu? Porque é o setor que mais vai sofrer. Mas essas coisas não foram feitas. Ainda dá para consertar? Dá para consertar. Eu acho que agora é a hora, porque isso vai dar a curva que eu mostrei para vocês. Então, eu acho que assim, que quando a gente enxerga, já que a gente não enxerga o vírus, já que a gente enxerga um crescimento, porque tem gente que fala assim, mas tá tranquilo, aí só tem 6 casos, só tem 9 casos, né? Só tinha 1 caso, agora tem 9. Mesmo assim, comparado com São Paulo, que tem não sei quantos mil, com o Brasil, que tá com não sei quanto, não dá para fazer essa comparação. Porque cada município tem a sua realidade. Não dá para fazer um lugar que tem não sei quanto. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma análise, nós estamos com 38% de isolamento só. Está todo mundo circulando na rua, entendeu? Como que faz? Eu contei, foi através do celular, não, amostragem. Vai lá, quantos quilômetros quadrados tem? Né? Quantos habitantes por quilômetros quadrados tem na cidade? Sobe lá no Colina e faz uma coisa de 1 metro, de 1 quilômetro quadrado. Conta quantas pessoas tem. Eu fiz isso.
E a gente está com 38% apenas de isolamento. É pouco. A galera está brincando. Vocês estão brincando com uma coisa muito séria. E essa coisa de liberar a balsa, e passa para lá, passa para cá, passa para lá, passa para cá, sem testagem não dá. E aí, e as travessias clandestinas? Quem está atravessando clandestinamente, o barqueiro, ele vai pagar caro. Ele vai ser um que ele vai se infectar. Ele não tem noção disso, porque ele está vendo o bolso dele. Cada um que olhar para o seu bolso agora, não vai dar certo. Entendeu? A vacina vai demorar, os remédios vão demorar. Esse vírus está na 33ª mutação dele. Ele é um vírus que ele fica se modificando, ele tem formação de HIV dentro dele e ele se transforma. É difícil achar um remédio. O nosso sistema imunológico, cada um corresponde. Então, vocês precisam entender essa resposta. Eu estou preocupada com esse vírus desde janeiro, desde a hora que ele saiu de Wuhan, eu fico desesperada. Eu já me desesperei, porque eu já sabia que ia ter uma pandemia. Eu até postei aqui uma conversa que eu tive com o meu filho que mora na Espanha, que eu falava para ele em janeiro para ele se proteger desse vírus. Então, assim, as pessoas não levam a sério. Vocês estão vendo um monte de biólogo falando, um monte de médico falando e ninguém está dando importância. Eu não vou me estender mais, mas lembrem da curva. Vocês têm. Quem precisar, eu estou à disposição, entendeu? Ó, lembra bem dessa curva. Essa curva, a curva da Ilhabela, está igualzinha à de São Paulo. Então, vocês vão refletir se realmente vale a pena eu andar na rua sem máscara, se vale a pena eu abrir o comércio ou não, se vale a pena eu liberar essa balsa ou não. Então, libera logo e vamos todo mundo pegar e tudo bem, quem tiver que morrer, morre, quem tiver que... Ah, mas é só para quem tem casa. Veranista tem casa no mundo inteiro, em qualquer país tem veranista. Tá tudo fechado. Por que que a Ilhabela precisa abrir? Entendeu? Não existe isso. Você entendeu? Então, eu acho que vocês precisam refletir muito nisso. Eu tô batendo nessa tecla desde o início. Testagem. Eu acho que o mundo científico, né? Testagem no nosso setor da saúde. É desumano com o sistema epidemiológico da cidade, entendeu? Que ficam andando, vão para cá, para lá, a gente tem sociedades no barco. Outra coisa, das embarcações clandestinas, né, que eu ia falar. Não dá para fiscalizar. O maior fiscal é você mesmo, entendeu? A população é fiscal. Tiram tantas fotos, fazem filme, põem no Facebook do povo desembarcando. Cadê o nome do barqueiro? Cadê o nome da embarcação? O município manda prender a embarcação, atravessar, ele não passa mais, entendeu? Está resolvido o problema. Então, assim, para tudo tem solução. E se hoje a gente está vivendo esse caos, a gente vive esse caos por nós mesmos. Tem gente que fala que a população não tem culpa, né? Que a gente tem um presidente que manda todo mundo ir para a rua e a gente tem o governador que manda todo mundo ficar. Então é difícil mesmo, né? Acreditar. A gente faz o quê? Aquilo que nos convém. O ser humano é assim, a gente faz o que convém. Então eu acho que agora é hora de parar, pensar e refletir o que convém. Será que vale a pena eu ir para a rua e ficar brigando? Minha contribuição para vocês e estou à disposição para qualquer coisa. Tchau, obrigada e usem máscara, por favor.